é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, de volta com o nosso programa, o terceiro e último bloco de nosso programa, Mediunidade Hoje, falando sobre mediunidade, falando sobre o Antigo Testamento, sobre o Deuteronômio, sobre o encontro do rei Saul com o espírito de Samuel, através da pitonisa de Endor, dessa proibição, entre aspas, feita por Moisés, no que diz respeito à consulta aos mortos. Interessante que no livro Nosso Lar, no capítulo 23 do livro Nosso Lar, de André Luiz, capítulo intitulado Saber Ouvir, nós vamos nos deparar com uma colocação muito interessante neste mesmo aspecto. Porquanto a mediunidade carece de ser disciplinada. Esse intercâmbio com o mundo espiritual carece de disciplina. No que diz respeito dos médiuns em relação aos desencarnados e também no que diz respeito aos desencarnados em relação aos médiuns. Porque encarnados e desencarnados, embora vivam naturalmente conectados, não podem e não devem viver se imiscuindo uns na vida dos outros. Os encarnados não podem e não devem viver apenas em função dos desencarnados e vice-versa. Os desencarnados não podem e não devem viver apenas em função dos encarnados. A mediunidade carece de disciplina. Esse intercâmbio com o mundo espiritual necessita de ser regulamentado. E nós percebemos aqui neste capítulo de Nosso Lar apontamentos muito interessantes, apontamentos feitos aqui por André Luiz, não é? Que ele diz o seguinte: André Luiz fez uma pergunta em seus diálogos, não é? com Lísias. Ele fez uma pergunta a Lísias. E os nossos parentes que ficaram à distância? Quer dizer, e os nossos parentes encarnados? Os nossos familiares e amigos que deixamos na terra? Nossos pais, nossos filhos? Estaremos inevitavelmente separados? Irremediavelmente apartado deles? Lísias responde: já esperava essa pergunta. Ele discorre, ele faz alguns esclarecimentos a respeito, mas nós gostaríamos de chamar a atenção para este trecho da conversa de Lísias com André Luiz. No início da colônia, Lísias contando, no início da colônia, da cidade de Nosso Lar, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Vejamos, os espíritos também viviam ansiando por contato com os encarnados, com os familiares e com os amigos encarnados. Do ministério da regeneração ao da elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Notícias e boatos que chegavam da terra ao mundo espiritual.
Vejamos como os espíritos viviam aflitos, estavam sempre na expectativa de notícias a respeito dos familiares encarnados, principalmente na época aqui em que esta obra foi escrita, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, não é? De 1939 a 1945. Mas, vejamos bem, disse Lísias, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Olha aqui que coisa interessante. De quando a quando as notícias da Terra para o mundo espiritual deixavam os desencarnados em polvorosa, principalmente aqueles menos esclarecidos, aqueles mais apegados à situação familiar, aqueles sem maior lucidez, não é? Eles ficavam em polvorosa. E o que foi feito? Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. E vejamos o que fez o governador para disciplinar esse intercâmbio. Amparado pela união divina, o mais alto ministério de nosso lar, o governador proibiu o intercâmbio. Ele fez a mesma coisa que fez Moisés. Vejamos como a obra de André Luiz ela está toda amarrada ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, às filosofias espiritualistas em geral, as mais antigas. Está aqui no capítulo 23, o que o governador fez para disciplinar? Proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem os seus mortos. Então vejamos, prezados irmãos, que disciplina mediúnica não é só da terra para o mundo espiritual, é do mundo espiritual também para a terra. Não diz respeito apenas aos médiuns, mas diz respeito também aos espíritos comunicantes. Até o nosso próximo programa.